você gosta de thriller, se você gosta de mistério, se você gosta de histórias sobrenaturais, vá assistir Equinox, que você não vai perder tempo, não. Até porque é curto, né? São só 6 episódios e eu acho que não vai ter uma segunda temporada porque a história está fechada. Isso aí. Mas agora vamos falar com spoiler? Então, alerta de Tá spoiler. liberado? Tá liberado? Vou puxar aqui o alerta de spoiler, gente. Depois desse alerta, só fiquem se vocês quiserem receber spoiler, porque agora a gente vai falar liberado, tá bom? Ok? Então tá liberado agora. Ok. Ronaldo, liberadíssimo. Vamos começar por onde? Esse spoiler aí que a gente quer dar? A história está toda ligada na família dela, em especial, como eu falei. Ela não entra muito na família dos outros 18 desaparecidos. É totalmente ignorado isso. Exato. Então, a dica que eu dou para as pessoas é presta atenção nas cenas que são menores. Eu digo cenas menores quando ela, por exemplo, quando a Astrid vai na escola da irmã e pergunta sobre o professor Henrik. Não existem os registros desse professor, do nome desse professor na escola. Vai prestando atenção mais nessas cenas que são menores, presta atenção nas informações que são dadas nessas pequenas cenas, porque elas vão te ajudar muito mais a decifrar o enigma do que propriamente esses personagens grandes que vão falar muito o tempo inteiro. Então, beleza. Então, Bora. a gente já começa o Equinox lá com a Astrid vendo a irmã se formar, né? A gente vê que a Aida tá com uma cara péssima, né? A gente já fica assim, sim, ela tá não acontecendo tá bem. alguma coisa, a Aida não tá bem. E ela tá bebendo muito também, então a gente talvez fique confuso porque, será que tá bêbada ou será que realmente tá mal? E aí tem uma cena logo no começo também que a gente vê todos aqueles coelhos e tudo mais que eu já tinha falado, mas uma cena que eu acho importante, interessante, que eles estão descendo do caminhão e eles estão falando de um livro, né? E fala, cadê? Eu quero o meu livro de volta. A gente tem esses 3 personagens, o Jacob, o Falk e a Amélia, né? Acho que a pronúncia dela é diferente, a Amélia, não sei como é que eles falam. A pronúncia é diferente. Exatamente. E aí o Falk e o Jacob estão, tipo, discutindo porque o Jacob quer um livro. Então, assim, essa primeira informação que a gente recebe do livro, de que existe um livro, né? Existe um caderno, e que eles estão ali querendo saber do caderno. Ou seja, nesse momento da história, o caderno já tinha sumido. Sim e não, porque... E aí a gente vê que o caderno estava com a Amélia, logo na cena seguinte. Exatamente. Porque aí a Eles gente vê a simplesmente Astrid vai falar com ela, né? Vai brincar com ela, porque esses 3 são amigos da Aida. O Jacob, inclusive, né, namoradinho da Aida. E aí a gente vê o caderno. A gente não tem certeza naquele momento se é da mesma coisa, mas como você disse, nada é colocado em cena à toa. Então a gente pode acreditar que a gente está falando da mesma Nesse coisa. momento não tem como desconfiar de nada, porque são os primeiros minutos da coisa. Isso. Então, assim, mas você não sabe o que é importante. Muito. Não sabe o que é importante, mas né, a gente nessa cena a gente já sabe que o livro, ou o caderno, como quiserem chamar, estava com a Aida. É um grimório, né? Depois a gente descobre que trata-se de um grimório. Mas antes a gente não tinha essa informação. Nesse mesmo dia, a Aida some. Mas a gente vê que ela tem uma conversa estranha com a mãe dela. A mãe fala, não vai. E o pai fala, deixa a menina. Ela tem que se divertir, ela é jovem. E ela já tá meio alterada, né, a Lene. Então a gente vê que tem alguma coisa esquisita. Essa mãe sabe que vai dar ruim. Ou ela é maluca. É a primeira coisa que a gente pensa. Não, mas assim, no primeiro momento você só imagina que é uma mãe muito protetora, né? E o cara tá lá falando, não, cara. E o pai tá lá falando, não, cara, relaxa, é só uma festa de comemoração dos formandos, fica tranquila. Mas isso é muito reforçado em muitas falas de que, assim, a Lene, ela é controladora, né? Sim. É lógico que ela tem as razões dela para ser controladora em especial. Mas mãe controladora, quem não tem? Né? Quem não tem. Verdade. Quem nunca falou assim para você? Não vai sair. Melhor você não ir, vai que acontece alguma coisa. Então, no primeiro momento, você só pensa que é isso. Não, é só uma mãe preocupada, controladora. Não tem nada extraordinário nisso. Exatamente porque é o começo
Aí, lógico, depois, quando acontece o desaparecimento de todo mundo, aí, lógico, aí vai mexendo com os seus sentimentos, vai ficar, porra, a mãe tinha razão, e aí, mas ainda fica nessa categoria do, é uma mãe, é apenas uma mãe, intuição de mãe, coisas do tipo, mas mais para frente, é aquilo que eu estava falando, mais para frente você vai percebendo que a mãe sabe muita coisa, o pai também sabe muita coisa, só que ele vai para um outro caminho, ele já é mais cético, o que também é uma coisa que é difícil até de entender como é que esse casal se juntou. Verdade. Porque eles não são... não existe química, tanto é que eles se separam, lógico, mas, assim, é uma união muito estranha, né? Porque ele é muito tranquilo, e a Lene... E é aquilo que eu estava te falando, a Lene, claramente, ela é uma bruxa, pelos comportamentos dela e tudo mais, e a forma como ela vai lidando com a Astrid depois, né? E depois que descobre que a Astrid tem sonhos recorrentes com aquela caverna e vê algumas figuras sombrias, e ela acha que viu a Aida, e aí a Lene começa a forçar a barra, não, então vai lá, encontra a Aida, traz a Aida de volta. Isso. Ela leva aquela mulher lá, né, para ajudar esse caminho. Inicialmente a gente acha que trata-se de uma hipnose, né, de alguma coisa mais assim, até psicológica. Mas depois a gente vê. Só quer mostrar que, assim, existem duas linhas de você ver a coisa. É uma coisa mais mística, que no caso é a Lene, e o pai, que está querendo uma coisa mais científica. Ambos, só que aos poucos você vai percebendo de que, assim, a Lene está preocupada com a Aida, enquanto que o pai está preocupado com a Astrid. Então, assim, isso é uma coisa que eu achei muito legal da série, que claramente ele está protegendo a Astrid. E ele, como um protetor da Astrid, ele fez o trabalho dele. Eu acredito que o cara fez o máximo possível para proteger a Astrid e, de certa forma, né, se a gente for ignorar a questão sobrenatural da trama, ele fez tudo que estava no alcance dele. Ele fez tudo. Só que, em algum momento, a mulher se torna adulta e toma as próprias decisões. Ele não tem mais o que fazer. Mesmo assim, ele, como um pai, ele tenta proteger a filha. Não consegue, mas faz parte. É o dilema dos pais, né? Então, assim, isso eu achei muito bem trabalhado na série. Eu gostei muito disso. O pai dela... eu entendo aquele pai completamente. A Lene... a gente não consegue entender a princípio, mas depois, quando revela, lá bem no final da série, quando revela, e aí já estamos na zona de spoilers, então, só alegria. Podemos revelar? Né? Que a Astrid não é filha dela, né? A Astrid foi adotada por essa família, o que também é uma das coisas que é interessante, e que a parte que não é explicada, é que, assim, ela foi adotada, né? Então, assim, e o cara não foi, e o pai não foi enganado nisso. Ele sabia da adoção desde o início, mas, assim, ele incorporou de que ele era o pai da garota, né? Então, assim, cara, eu sou seu pai e eu vou cuidar de você como seu pai. E sou seu pai, né? Independente de laço sanguíneo. Mas a Lene, não. Isso não fica ela está preocupada com a Aida, o que também é aí que eu começo a ver um certo furo, né, do roteiro, que por que diabos a Lene está tanto tentando trazer a Aida de volta se ela sabe o que aconteceu? Ela sabe que a Aida não vai voltar. Ela não tem como voltar. Na verdade, assim, esse é um dos problemas que eu acho da história, que, assim, ok, desapareceu 18 jovens, mas por que os outros 3 voltaram? Por que o motorista voltou? Não tem uma boa explicação para isso. Não tem. Pelo contrário, era para carregar alguém que carregasse os que participaram do ritual, e não os que não participaram do ritual. Então, assim, eu vejo isso como
isso não é um furo para resolver, na verdade, é um recurso de roteiro, porque eles são as únicas pessoas que sabiam um pouco mais do que tinha acontecido, porque não tem nenhuma justificativa. Não tem justificativa para aqueles 3 em especial, aqueles 4, contando com o motorista, terem retornado, só para que a história andasse. Então, assim, isso eu fico meio... podia ter sido melhor explicado. Podia ter justificado isso melhor. Eu concordo com você. Eu queria explicação da questão da Astrid, porque ela diz que ela é filha do Equinócio. Então, eu fiquei com dúvida se a Astrid, no caso, nasceu, né, no equinócio. Ela nasceu em 23 de setembro, é o equinócio de outono. Não. Ela é uma ou filha se do ela foi equinócio. concebida Isso, então, no ela é uma equinócio. filha do equinócio. Então, o que acontece? Aquele ritual que a gente viu da Aida, né, foi feito a mesma coisa com a mãe original, com a mãe da Astrid, né? Então, assim, Sim. Aí, no caso, olha só essa conta. Ela foi concebida no rito do equinócio. Dia então, 21 de ela março, nasceu no dia 23 de setembro, entendeu? Ela teria Ou seja, 6 meses. É isso que eu estou falando. Ou ela foi concebida, entendeu? No equinócio, como a gente viu lá, a questão da Eustária e como funciona, né? A questão da filha do equinócio. Ou ela nasceu dia 23 de setembro, que é alguma coisa tem a ver, entendeu? Acho que isso também ficou um furo por causa dessas datas. Só por causa dessa questão dos meses. Mas... que aí ela não precisaria, entendeu? Tipo assim, eu sou filha do equinócio. E aí ela teria sido realmente, né? Aconteceu se ela nasceu no dia 23 de setembro, não sei se é equinócio de outono, né? Não sei agora se seria o equinócio de outono. É o equinócio de outono, eles falam. Eu peguei essas informações aqui e anotei. Então, assim, é meio furadinho, mas está explicado, né? Ela nasceu num equinócio. Ela nasceu no equinócio. Não no equinócio então, assim, de primavera, mas no equinócio. Eu vou pensar que foi isso. Agora, outra coisa, assim, vamos voltar um pouquinho, né? Que a gente já foi direto, assim, para a questão, explicar um pouco realmente o que aconteceu com a Aida. Assim. O que a gente vê é que a Lene sabia muito mais do que ela estava contando, porque a Lene participou. Se a gente for voltar na questão lá do ritual que estava acontecendo, a gente vai conseguir ver a senhora que estava tentando ajudar a Astrid quando ela era criança, participando daquele ritual, e a gente vai ver a mãe dela também participando do ritual. Então, a gente já sabe que elas são participantes daquela seita, daquele culto, e que elas estão por dentro de tudo que está acontecendo. E aí tem mais, né? Sim. A gente descobre que Ostara é pelo sangue. Então, digamos que é uma coisa assim, né? Será que a gente pode dizer que é hereditário? Né? Que fica na família? Não sei se a gente pode falar isso. Mas ele fala que Ostara é pelo sangue. E aí, a mãe dela já foi Ostara, né? E aí ela foi Ostara depois. E a gente descobre também que ela é filha do rei Lebre. Isso. Que a mãe dela pediu, né? Fez lá um sacrifício, pediu para ter um filho. E ela disse que ia oferecer a Aida no futuro, né? Que a Aida seria uma oferenda. Só que ela não quis. E aí ela fez outro trato. Não foi isso com o rei Lebre? Ela falou, não, ela vai ser Ostara, ela vai gerar uma criança, e essa criança vai fazer esse ritual e vai dar tudo certo, você vai levar a criança, né? Só que aí a gente vê que a Aida começa a passar mal, a Aida participa, né? Vamos voltar mais um pouquinho, gente, que a gente está aqui nervoso. O Jacob tem esse caderno que ele pega do professor dele, que é o Henrique, e ele está interessadíssimo no que está escrito lá. Ele acha muito legal e quer fazer exatamente o que está escrito. Então, ele pega essas pessoas, que é a Aida, o Falk e a Amélia, e ele quer fazer o passo a passo do que está escrito lá no livro. Não é isso, Ronaldo? Estou falando besteira. Isso. Ele quer se envolver com o culto. E aí, existe uma ilha que é mencionada algumas vezes, né, desde o começo, como algo que eles foram para essa ilha, mas não explicam. E aí, mais para frente, a gente vai descobrir que nessa ilha
existe um ritual de equinócio. E é um ritual que está descrito nesse grimório. Então, assim, eles vão para a ilha, existe antes, né, deles encontrarem o ritual, eles fazem ali um estilo de jogo para descobrir o que vai acontecer com eles no futuro, através de uns números. E aí eles descobrem algumas coisas sobre o futuro. O Jacob, no caso, teria uma data de morte, ele sabe quando ele vai morrer. A Amélia vai perder alguma Isso coisa, também não é é isso? uma coisa estranha, rapidinho, só para não avançar muito. Vamos ficar nessa questão da data de morte do Jacob. Eu achei isso meio jogado, mas do fundo do coração. Assim, do nada, o cara tem uma tatuagem, é que eu vou morrer nesse dia. Mas isso não estava no Grimório, nem poderia estar no Grimório a data da morte dele. Né? Então, assim, isso é uma coisa meio... Não tem explicação. Eu não lembro se eles falam jogado. assim, você vai morrer no equinócio de tal ano, mas como que ele ia... Né? O Grimório não tem como dizer isso, mas realmente... Aquela data é totalmente chutada. Então, assim, é zoado isso. É uma parte zoada, realmente. E aí ele fala que o Falk vai ter um sofrimento e que a Amélia vai ter uma perda. E eu achei que eles não trabalharam nessas questões que eles deram pra gente. Isso foi um desperdício de tela, na minha opinião. Porque apesar de mostrar o Falk totalmente atormentado e realmente sofrendo, talvez ele ficasse assim simplesmente porque participou de um ritual que ele não estava entendendo nada direito e que ele viu pessoas desaparecendo na frente dele. Então, assim, um trauma já faria isso mesmo que ele não tivesse participado. Se ele fosse só uma pessoa passando exatamente isso. Não, mas né? é isso. Ele teve um trauma e vai sofrer. E ele sofreu, de fato, a vida inteira, até o último dia. Ele sofreu muito. A Amélia... E a Amélia, ela teve uma perda, que é a Aida. Mas não dizem. É a Aida? Gente, então a Amélia vai perder uma coisa. A perda da Amélia é a Aida. Essa daí eu não peguei. É a Aida. Não, muito obrigada. Você pega isso depois, quando a Amélia mais velha começa a conversar. A Astrid está com a Amélia conversando, ela realmente tinha uma coisa com a Aida. Né? Ali que a gente descobre, então, que a perda dela foi a Aida. Grande, né? Tinha uma admiração muito grande. A Amélia, de alguma forma, tinha um certo amor pela Aida, mesmo que fosse uma coisa platônica, não sexual, né? Não tem essa conotação, mas ela gostava muito da Aida, tinha uma admiração, ela até fala, eu queria ser a Aida, né? Então, e a Aida se foi, né? Então, assim, é isso que eu estou te falando, assim, eles até são bem explicadinhos. A data da morte do Jacob é que é jogado, mas que ele ia morrer, ok, assim, o oráculo disse o que ia acontecer e isso é o futuro deles, né? Isso beleza. Aí não tem erro. Beleza, então a gente já está sabendo disso, que eles estavam envolvidos num culto, foram para essa ilha, e na ilha acontece esse ritual, que é para o Rei Lebre, e envolve o Ostara. O Ostara, no caso, seria um sacrifício para o Rei Lebre. E ela é escolhida, eles colocam ovos, né, nas mãos das mulheres, e aí o ovo que fica para cima é a Ostara, é a escolhida. E o ritual envolve sexo com o Rei Lebre. Né? É um cara usando toda uma vestimenta, a gente só descobre quem é essa pessoa mais tarde na história, mas a gente consegue ver que existe toda uma aura ali realmente de transe, né? Parece que a Aida realmente ela entra em transe enquanto ela está no ritual de acasalamento, não sei se eu posso chamar assim, que tem tudo a ver com a questão, porque a lebre significa, né, fertilidade, reprodução e tudo mais, e a gente já conheceu que Ostara é uma deusa da fertilidade. Então, meu filho, mais fértil que aquele momento... Tem que ser um rito sexual, com certeza. E aí começa... Isso não é uma falha, mas assim, tem isso que me incomodou na série, principalmente no final, quando a gente finalmente entende o que acontece, que é o Henrik. O Henrik, eu acho ele muito esquisito, no sentido de que, assim, eu já tô assumindo que quem está assistindo essa parte aqui
já assistiu a série, então, assim, a Sim, gente está... Por já isso que eu estou falando as assistiu. coisas meio fora de ordem. Ou não Entendeu? vai assistir, mas está a fim de ficar por dentro. Então, vamos deixar esse pessoal por Não, dentro. mas assim, eu estou falando fora de ordem porque eu estou assumindo que você já assistiu e vai me acompanhar, né? Uhum. Então, assim, a gente descobre que o Henrik, no caso, o professor deles, daquela turma, ele é o Rei Lebre, e ele não é só um homem, né? Na verdade, ele não é um homem, ele é o Deus mesmo, ele é o Rei Lebre, ele é o Deus, o Leperman, né? Que é a parte que eu acho meio estranha da história, porque, assim, por mais que tenha essas informaçõezinhas de que o nome desse professor sumiu dos registros, e a Astrid encontra ele, né, lá naquela casa onde ele está morando, onde ele se refugiou durante esses 21 anos, e aí depois descobre que aquela casa, na verdade, já estava abandonada há muito tempo. Então, ou seja, aquilo tudo foi meio que era o que a Astrid via, né? Então tem essa aura de sobrenatural, ou seja, ela achou que tivesse chegado numa casa que estava em atividade hoje em dia, mas na verdade era uma casa antiga. Mas eu achei o comportamento dele muito ruim de justificar, porque, cara, na boa, o cara era professor. É sério mesmo que um Deus Lebre ficou um ano inteiro dando aula para adolescentes Não foi, cara. Não me vende Não, e isso. mais, se fosse, o que eu pensei, né? Se fosse porque ele precisava de uma figura que fosse levar jovens para ele de forma natural, digamos assim, ele precisa que as pessoas estejam no culto por vontade própria, por isso ele precisa de um convencimento natural, e aí ele usasse o Jacob para levá-los, eu acho que até justificaria o esforço adicional dele, Sim, entendeu? sim, Mas sim. nada Não, disso fica claro, e ainda fica parecendo que o Jacob roubou o Grimório. O que eu acho que ficaria muito melhor se o Henrik tivesse iniciado o Jacob na história. se fosse um fanático, né? Assim, eu sou um fanático desse culto, mas o Deus Lebre ele é um outro personagem. Ou que ele Eu entenderia incorporasse, isso né, de alguma melhor. forma, o Rei Lebre na hora do ritual, fosse um homem, mas que, né, fosse Sim, um mesmo que o cara veículo. fosse possuído naquele momento, Isso, ou na hora sim. que as crianças desapareceram, mas ele Ele é ser o Rei Lebre. ele ser o Rei Lebre, eu fico, pô, não dá para Total. comprar. Se E, ele tipo assim, fosse um o cara tem fanático tanto poder, usado, né? mas porque O cara tem assim, tanto como teve poder e aí fica ali, tipo, esperando acontecer as coisas. professor, Porque, brother, é. quem aguenta? É muito plano infalível do Scooby-Doo, aí eu fico, porra, aí você tá me quebrando, aí não dá para comprar isso também, entendeu? Concordo. Acho que eles podiam ter Tudo feito bem melhor. ele querer manipular as pessoas, mas eu acho que, porque assim, não é o comportamento de um Deus, tá? Vamos por assim dizer. Principalmente, o que eu quero Exato. dizer? Um Deus não se comportaria dessa forma. Um Deus pode até ser vingativo, como de fato foi, né? Ou seja, Uhum. como a Aida fez o aborto, perdeu a criança e ele não ia ter a criança prometida, ele sequestrar os adolescentes do ônibus como uma vingança é radical, mas ok. O cara foi traído e tem que punir alguém. Então, vai punir a galera aí. Mas esse comportamento de ficar um ano inteiro ali, aos pouquinhos, e aí você também não fica, não explica essa relação dele com o Jacob, né? Não tem essa. Eu queria Como ter é que o visto. Jacob. Não tem isso. Então, assim, eu acho que o Henrik ele é um problema de roteiro. Ele é uma coisa que não foi bem pensada. Eu acho que ele ficou muito nessa questão do efeito Scooby-Doo, sacou? De que, esse aqui é o nosso vilão, e não tem ele não tem um comportamento de Deus, principalmente porque ele mente. Não é muito característico de deuses mentir. A Lene mente, o pai da Astrid, ele não mente, ele esconde algumas coisas, mas ele não mente.
Agora, o Rei Lebre, ele é mentiroso. E ele está ali, tipo, pô, e ele é um rei muito falho nesse ponto, porque assim, ele tem um trabalho muito grande, mas ele está muito à mercê do livre-arbítrio das pessoas. Tanto é que a Aida fez o aborto e aí? Perdeu. Então, assim, você não está controlando a situação. Ele não estava controlando a situação. Então, assim, eu acho que tem certos problemas ali e recaem nele. Ele é um problema. Eu vejo ele como um problema, entendeu? Eu também achei isso, o Ronaldo. Eu achei que, como ele era um personagem central, né, que a gente estava realmente querendo conhecer e tudo mais, ele deveria ter sido um pouco melhor enquadrado. E a gente espera um comportamento de deuses, né, muito diferenciado do que ele foi apresentado. Ele parecia muito mortal, né, muito... Sim. E a gente viu que ele está ali desde milhares de anos antes de Cristo, existiam traços sobre essa mitologia à volta dele. E aí o cara tem o poder de simplesmente levar 18 jovens para um mundo invertido, né, que eu achei que lembrou um pouquinho o mundo invertido, mas deixou tudo correr solto e realmente ficou à mercê da vontade das pessoas. Isso poderia, inclusive, ser como se fala, inserido na história, como se ele não tivesse Sim. poderes em relação às escolhas das pessoas e apenas sobre as consequências, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Tanto é que assim, a própria Aida reclama de que ela não tinha escolhas do livre-arbítrio e tudo mais, embora ela tenha tomado uma decisão, que foi fazer esse aborto, né? Uhum. Mas, assim, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que ele é um problema, não é o único problema. A outra coisa que eu acho que é um problema da série é se a história é cíclica e já era previsto de que ele ia cobrar, né, de novo a tal criança que lhe foi prometida e que a Astrid seria a All-Star da vez, né? Eu não vi ninguém se mexendo para que isso acontecesse. O que eu quero dizer, a mãe, a Lene, não fez nenhum movimento para trazer a Astrid de volta ou para cumprir o seu destino. Ninguém se mexeu. Ninguém, absolutamente ninguém. A Amélia estava lá, estava em Marrakech, o outro está maluco, o outro se suicidou, e é isso. Entendeu? Ou seja, a única coisa que você tem é a ligação do Jacob, que mexeu com a Astrid, que, lógico, tem esse vínculo com todo esse rito de equinócio e tudo mais, mas a gente não vê nenhum membro do culto tomando nenhuma atitude para cumprir essa, não uma profecia, né, para cumprir esse ciclo. Então, assim, não tem, você não vê, ou seja, é isso que eu estou falando, assim, como você mesmo disse, se tivesse mais episódios, podia até desdobrar um pouco mais a história, incluía mais personagens na trama, para isso até enriquecer mais a história e daria chance de explicar melhor certas coisas. Porque, por exemplo, é isso que eu estou falando, assim, 18 pessoas desapareceram e elas são completamente ignoradas na série, nenhum parente, nenhum detetive, ninguém nada, absolutamente nada. Os membros do culto também não se fala dos outros membros do culto, então, assim, pô, tá chegando, tá completando o 21º aniversário desse último evento e ninguém se mexe para nada, assim, é um culto esquecido praticamente, né? Exatamente. Então, assim, E ele não cobra isso, um né? buraco. Porque, assim, se a Amélia, Falk e Jacob, sei lá, são parte do culto desde aquele momento que eles participaram, a Lene, aquela outra senhora e outras pessoas, eles teriam que se reunir, né? Seja lá a cada 21 anos, seja lá quanto tempo Temos for, que para trazer a Astrid. continuar aquilo. E mais, caso eles desistam, o Rei Lebre tinha que cobrar, né? Já que ele é um deus que quer ser adorado. O que aconteceu aí, tipo, não quer me adorar, não adora. Problema? Tô de boa aqui, eu sou o Harry, que vou dar umas aulas.
Ficou realmente... Ficou meio realmente zoado. meio... Se você parar e analisar friamente, não é tão legal. E, por exemplo, tem uma outra coisa que está ali, que é uma brecha, poderia, mas não foi explorado, é o fato de que a Astrid tem uma filha. Sim. Ela tem tem uma uma filha, filha. e a Não é Lostara. filha do Equinócio. Não é filha do Equinócio, mas é filha da Ostara. Então, assim, Lostara ou pelo seja, sangue, isso então. também fica essa coisa que também não é muito bem resolvida, assim, que sangue é esse de que estamos falando, né? São só as pessoas que participaram do rito lá na ilha com o próprio Rei Lebre, ou essa consanguinidade, essa hereditariedade das Ostaras também conta? Não sei. Até porque, assim, Não é senão explorado. seria só uma linhagem para sempre, né? Eu acho que seria meio confuso, porque a gente sabe que Aida é filha da Lene, né? De sangue. A gente sabe que o pai não é, inclusive ele já tem essa desconfiança, né? E acho que Sim, até por mas causa assim, disso... se você pensa como um roteirista, se eu não quero deixar uma brecha dessa, bastava ter tido um filho homem. É. Bastava ter tido um filho homem. Por quê? Mas na hora que você me coloca uma menina, você dá brecha. Tipo, poxa, ela Sim. pode ser uma próxima Ostara, porque é filha da Ostara. Ah, não, mas a Ostara não é feita assim. Então, por que não é um menino? Fica muito mais fácil para a gente não É especular, verdade. É verdade. né? Talvez eles tenham usado essa brecha justamente para a segunda temporada, Ronaldo. Para ver se, tipo assim, se rolar, Mas a você gente já acha bota que aí. cabe? Mas é isso que eu estou Eu falando, não não acho que cabe uma cabe. segunda Eu não acho que temporada. cabe uma segunda temporada, mas como a gente já falou, né, às vezes o pessoal faz. Eu não acho que a Netflix vai fazer, porque eu não acho que Equinox teve o sucesso esperado em cima do que eles estavam aguardando, já que o público de Dark iria assistir. Mas, caso, né, aconteça, a gente está vendo que a Netflix não está pegando séries que não estão fazendo muito sucesso para renovar. Mas caso ela renove, eu acho que deveria ter essas brechas. Tanto que o final mesmo, que agora a gente vai falar, gente, do final, a gente tem o retorno dos jovens. E muita gente que eu estava vendo falar sobre essa série estava falando que queria saber alguma coisa agora sobre esses jovens. E eu, sinceramente, nada foi falado sobre eles na primeira temporada e eu estou zero interessada em saber sobre eles na segunda. Essa é a realidade. Não, mas Nada eles foi não são introduzido. importantes. Então, não quero saber. Eles voltaram, show. Tipo, Não, o eles Rei Lebre só... falou assim, conseguiu o que eu eles queria. só... Agora todo mundo que tá aqui vai Exatamente. embora. Sim, nesse ponto, assim, eu não tenho um problema. Eu entendi o final, assim, ou seja, o que ele queria era a Ostara. Na hora que a Astrid foi lá e se entregou voluntariamente, cumpriu-se a coisa volta a ter equilíbrio. O equilíbrio foi restaurado, então aquilo que era, na verdade, uma vingança, né, do Rei Lebre por ter sido traído, já não existe mais razão. Então ele liberta os seus prisioneiros e agora o problema é de vocês, né, porque o equilíbrio foi restaurado. Eu acho o final mesmo, eu acho ele redondinho, eu acho ele que não tem problema. E o meu problema são com as justificativas da coisa, em que vai misturando realidade com sobrenatural de uma forma, mas tem um monte de buracos aí que eu não comprei. Assim, enquanto você está assistindo, você compra, porque as coisas estão se descortinando na sua frente, e você, pô, estou entendendo, maneiro, mas depois que a série acaba e você faz rever, você fica, cara, mas peraí, tem isso, peraí, tem aquilo, isso não está bem explicado. Mas, assim, embora eu esteja aqui fazendo esse monte de crítica à série, é só para dizer que, assim, ela não é perfeita, ela tem buracos, ela tem umas lacunas ali que podiam ter sido pensadas melhor, mas eu gostei muito da série e eu recomendo as pessoas a ver sim. Eu acho que vale a pena, até porque é curta, são 6 episódios, história não é redondinha, mas ela funciona, até porque se Tem você for olhar começo, meio e fim, final fechado, na minha opinião, final fechado. tá fechadinho, e assim,
e cumpre a função. Eu acho que, assim, eu até li algumas resenhas, o pessoal diz que ele fica meio chato ali no meio. Eu não acho que tenha ficado chato em momento algum. Eu estou acompanhando, Também não acho. Eu curti tudo que estava rolando ali. Entendi as decisões que foram tomadas, porque aquilo que eu estava falando não é uma história policial, então, assim, o nosso protagonista não é um investigador profissional, tanto é que, assim, a Astrid, ela não descobre o mistério, ela não descobre. A série mostra para mim, mas a Astrid não pega aquelas informações, ela não pega, ela não descobre tudo o que aconteceu, não mesmo. Ela pega só alguns fragmentos, chega a algumas conclusões que são necessárias para ela e ela cumpre o seu destino. Mas ela não resolveu o caso da irmã. Ela não resolveu. Não. A gente entende o que aconteceu, né? Porque é mostrado para a gente através de flashbacks, através de recursos mesmo de tela, mas realmente a Astrid em si, ela encontra um caminho para se entregar, né, ao Rei Lebre e tudo mais, de virar o Ostara. E aí ela encontra a irmã dela, mas ela não sabe o que aconteceu de verdade. Ela não sabe que a irmã dela esteve grávida, ela não sabe que a irmã dela estava envolvida com tudo isso, ela não sabe. Não sabe. Ela especula alguma coisa ou outra, mas saber, ela não sabe. Ela sente. Isso é uma coisa que realmente fica claro na série, de que, assim, ela vai muito na intuição, ela é tudo muito sensitivo, mas racionalmente ela não tem as informações. Ela até investiga um pouquinho, mas ela não descobriu o que aconteceu com a irmã dela. Ela não descobre. Verdade. Então, agora, acho que a gente já falou tudo, né, da série. A gente já falou como que Aida sumiu, por que Aida sumiu, quem é o Rei Lebre, o que ele queria, quem é o Ostara. E a gente já falou também desse final, quando o Rei Lebre leva, junto com a Aida, a nova Ostara, que é a Astrid. E aí tem a devolução de todos os jovens que estavam presos nesse outro mundo, nessa outra realidade lá, junto com o Rei Lebre. E a gente também tem uma parte que eu achei interessante e que achei confusa também, Ronaldo, sobre quando o motorista, ele vive um estado em que a consciência dele está presa naquele outro mundo junto com os jovens e o corpo dele está ali meio que funcional, mas, né, a mente dele não está ali. Ele acorda exatamente quando o Falk se joga né, comete suicídio. O que você achou disso? Você acha que funciona esse recurso que foi utilizado? Então, é isso que eu estou te falando. Não tem uma boa explicação do porquê que esses 4 voltaram. Não tem. Então, o Jacob, o Falk e a Amélia dizem que eles nunca nem foram. Eles nem foram arrebatados. Eles sumiram porque eles não tinham como explicar. E aí eles nem foram. E o cara, motorista, ficou lá meio desacordado e foi hospitalizado e depois ficou naquele estado vegetativo. Realmente não tem como... Não tem explicação. Não é bem resolvido isso. Eles estão ali, eles só estão ali para que a história funcione. Só. Não tem nenhuma justificativa. E se eles ficaram porque eles já têm os seus destinos, os seus sacrifícios estabelecidos pelo Rei Lebre na vida? Do tipo, o Falk já vai sofrer, então ele vai ficar para sofrer. A Amélia vai ficar para sofrer a perda da Aida. E o outro que vai morrer dia 22 de dezembro, que a gente está até agora querendo saber se foi na tábua de Ouija que ele descobriu essa data. Não, mas é isso que eu estou te falando. Assim, você até pode mal e porcamente justificar esses 3, mas e o motorista? Não tem justificativa para o motorista. Ficar preso nos 2. Talvez porque ele tenha visto o Henry. Você pode dizer, a única coisa que foi o do motorista é porque ele era um homem mais velho, não era adolescente, mas mesmo assim não tem justificativa, porque do mesmo jeito que ele não foi levado, mas uma parte dele ficou presa. Foi levado. Então, assim, não tem. Ele é só um recurso de roteiro para que a história ande, entendeu? Não tem. Para poder ficar falando 21, 21, 22, 23. Entendeu? 21, não tem. Ele não tem. Não tem justificativa. É isso que eu estou falando. O problema central dessa série é o Rei Lebre. O Rei Lebre, ele não é
bem pensado. Ele não é dá a impressão de que, assim, eu preferiria que fossem dois personagens, né? Um humano e o Rei Lebre, né? E esse humano manipulado, possuído, seja lá o que for, ele, maquiavelicamente, vai construindo a trama para levar as suas oferendas para o Rei Lebre. Mas eu acho isso que não ia ser foi melhor pensado. também. Não foi pensado isso para essa série, entendeu? Então, eles pegaram outros recursos para te contar isso. Então, é o que eu acho. Eu acho que o Rei Lebre é o ponto, é o defeito central dessa série. Se resolvesse ele melhor, a série como um todo poderia ser melhor trabalhada. Eu acho que ia ser mais redondinha as coisas e poderiam sim ter explorado mais essa questão investigativa. Mas o fato é que é um caso que nunca foi resolvido pela polícia exatamente porque não tem pistas, não tem o que seguir. Não tem que Então, seguir. assim, a Astrid, tanto é que a Astrid também não resolve o caso. Ela só é conduzida ao seu destino porque existe um vínculo místico com essa divindade, entendeu? Então, Exatamente. Se mas aí ela eu não volto. tivesse nada a ver, ela ia ficar muito mais no escuro, não ia sair do lugar que nem, né? Tem aquela parte da música que ela tá ouvindo e ela bota de trás para frente e ela escuta uma mensagem para ela e ela vai tocar pro pai e o pai não escuta nada. Você lembra dessa Isso. parte também? O que mostra também esse Aí lado místico. exatamente, é totalmente místico, Uhum. totalmente místico. Não é físico. Tanto é Não é? que o pai não escuta. Essa parte eu Exatamente. Eu acho, acho eu que acho tranquilo. isso também eu acho que pode ter sido frustrante para os fãs de Dark, porque Dark tem muita física quântica. Então, muitos dos fatos que acontecem em Dark são explicados dentro daquilo que a gente tem de explicação hoje em dia, dentro dessas questões de buraco negro e outras teorias. Então, assim, não tem nada disso. A gente está falando de um mundo místico, a gente está falando de sobrenatural, de mistério, de folclore. Então, realmente é uma outra pegada. Essa investigação é feita baseada em situação pessoal, ela não consegue ir realmente como o investigador iria. Então, quem é muito fã de investigação policial, estritamente, né, que tem adere a todos aqueles detalhes, também pode ter algum problema, assim, né, enquanto está assistindo a Fica série e vendo essa devendo. questão. Fica devendo. Mas eu acho que no que ela se propôs, né, Ronaldo, eu acho que ela conseguiu. A gente não vê uma série assim, pelo menos eu não tive acesso a uma série assim desde sempre. Trouxe um tema que eu gosto, que é essa questão mística, essa questão folclórica, essa questão antropológica, e ainda tem essa questão obscura aí dos equinócios, solstícios, que eu acho incrível. Acho que realmente, como a gente falou no começo, ela é altamente recomendável, um prato cheio para quem gosta desse tema. E mesmo a gente tendo aqui falado todos os spoilers e todos os buracos, né, e furos de roteiro que a gente achou, a gente também gosta da história do nosso jeito, né, Ronaldo? Você que é um escritor que já conhece, assim, recursos de linguagem, de escrita, e já consegue identificar onde que vai começar o erro, né? O furo está aqui, vai dar erro até o final, se ninguém consertar aí esse arco do personagem. Então, acho que a gente, quando conversa sobre isso, a gente acaba fazendo as nossas alterações. Eu gosto muito de conversa assim, Ronaldo, justamente porque eu adoro também modificar o que os personagens fizeram e eu não gostei. Então, eu já ia, né, dando dica, não, tinha que ter sido assim, tinha que ter sido assado. Então, eu gosto de conversa assim por causa disso. O que acontece? Eu concordo com você. Eu acho que, assim, dentro do deserto que existe para o gênero, ela atende bem, né? Então, assim, tipo, porra, eu gosto dessas histórias místicas que envolvem outras culturas, paganismo, bruxaria e esses elementos mágicos, de uma forma que não caia estritamente no terror, ou seja, fatalmente alguém necessariamente vai ter que morrer de uma maneira muito terrível, coisa do tipo, porque isso a gente trabalha muito no terror, né? Que é o caso do Midsommar e tal, que aí no caso, quando começa a morrer gente não para mais,
né? E aqui a proposta não é essa, é realmente a questão mais do descobrir o mistério, tem uma história, aconteceu algo sobrenatural, eu gosto desse tipo de história, realmente tem pouco. Então, assim, tanto gosto e acho que tem pouco que eu fiz a minha própria, que Luana é isso, né? Isso, Luana é fala uma pra história. gente aqui, Ronaldo, seus livros, da sua inspiração para os Não, então, livros. só para também não virar uma propaganda, que a ideia não é essa, é só para dizer que, assim, eu gosto do gênero, acho que tem pouca coisa legal na rua, então toda vez que aparece alguma coisa como o Equinox, por exemplo, eu dou uma chance, e eu gostei do Equinox, apesar de todas essas críticas que eu fiz. Enquanto o show estava rolando, eu estava curtindo, eu fui ganhando, eu fui comprando, assim, o fato de ir descobrindo o mistério é que me mantém preso. Depois que o mistério já foi revelado, que a série já acabou, que eu já até tirei, já passou dos créditos, é que vem toda essa reflexão. Ao contrário do que você falou, eu não estava ali assistindo a coisa buscando erros, porque ver assim é muito ruim. Eu estava realmente... Eu comprei o show, eu estou assistindo de boa. Depois que acabou, e aí começou a me sortir algumas questões, aí eu até voltei a assistir alguns trechinhos bem específicos do show, até para a gente poder ter essa conversa, exatamente para ver onde é que estavam as pistas que foram dadas. Aí eu fui ver essas cenas que eu mencionei. Ela indo na escola e não tem o registro do professor, ela vai lá na biblioteca, conversando com o detetive da época, que depois que você sabe, você assiste aquele VHS do depoimento dos jovens, aí você fica, legal, essas informações que vocês estão passando aqui são boas. Então, assim, a série tem muita coisa legal, ela trabalha bem essa questão do mistério, porém, tem essas falhas que eu mencionei. Então, você tem que... Quando você escreve uma história dessa, você já pensou na história completa e agora você só vai fragmentando. É um puzzle. Não, e isso é muito interessante, né? Porque prende realmente a pessoa na leitura, ou então quando a gente está falando de série, quando entrega tudo de uma vez, a gente não quer isso, né? A gente realmente quer descobrir enquanto está acontecendo. Então, acho que é isso, né, Como Ronaldo? Acho que a conversa gente com a falou Vivi, tudo. assim, se não tivesse treta, a gente nem assistia. Com certeza. Se não tiver treta, eu nem vou. Nem me chame. Foi um prazer ter você aqui, Ronaldo. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar gravando com a gente. Eu sei que todo mundo tem muitos compromissos e você ter separado esse seu dia aí na agenda, essas horas que a gente passou junto aqui, foi muito, muito importante aqui para o Treta Nerd. As portas estão abertas, então sinta-se à vontade, a casa é sua. A gente ainda vai conversar muito sobre vários outros temas, mas quando for bruxaria, Wicca, equinócio, solstício, pode ter certeza que o convidado especial que vai estar aqui na cadeira ao lado vai ser o Ronaldo. Eu espero que o pessoal goste dessa informação. Volto vai sim. gostar, com certeza. Volto. Obrigado, meu amor. Obrigado mesmo. E pode chamar sempre que eu venho. Conversar com você é sempre um prazer. Fala aí das suas redes sociais para a galera te seguir, para acompanhar o seu trabalho. A rede social que eu estou mais frequente é o Instagram mesmo, então é @RonaldoSantanaAutor. Lá eu acabo falando muito mais do meu trabalho do que da minha própria vida pessoal, porque a minha vida é ficar em casa trabalhando, desenhando o dia inteiro, né? Então não tem muitas coisas interessantes para fazer, principalmente como a gente ainda está preso dentro de casa, né? Ainda não fomos vacinados. Mas... Então, eu acabo mostrando muito mais do meu trabalho e o Instagram é o melhor lugar porque eu sou desenhista, então é uma rede social de imagens, então ali eu coloco os meus desenhos. Não consigo colocar todos os desenhos que eu gostaria porque é trabalho para os clientes, então tem essa questão também de confidencialidade, cada cliente vai utilizar isso para alguma coisa. Como, por exemplo, no final do ano passado, eu fiz 3 capas de livro, mas os livros ainda não foram publicados, então também não posso expor elas ainda. Então, em breve, né? Mas eu também estou no Facebook, eu estou lá mais frequentemente também, aí é Ronaldo Santana. E é tudo Ronaldo Santana mesmo? É @Ronaldo Santana no Instagram? É @Ronaldo Santana Autor,
no Instagram. Autor. E no Facebook eu acho que está como Santanaron, não tenho certeza, mas é Ronaldo Santana. De qualquer, né? de qualquer forma, eu vou deixar na descrição, tá, do vídeo, para vocês conseguirem achar só num clique, para ser mais rápido para vocês. E é isso, né, Ronaldo? Muito obrigada mesmo por ter participado aqui. E eu acho que nossos telespectadores vão amar aqui o nosso papo sobre equinócio. Quem assistiu e está curioso, com certeza vai se amarrar no nosso vídeo. Acho que é isso por hoje. E até a próxima, galera. Tchau. Tchau, tchau.